Então, dentro, mas não terra. E esses aqui também não terra e foram abusados, são os sequestradores de corpos, tá? Aí, algumas pessoas, já estou até escutando, não, mas eles fazem o bem. Já falei que aquele que era luz nunca amarrou ninguém, nem roubou o corpo de ninguém e não forçou ninguém a nada, nem a ser salvo, nem a ser bom, nem a ser benevolente. Então, vamos entender isto, né? Guardem essa imagem aqui da intercomunicação. Não sei se vocês conhecem vasos intercomunicantes, né? E assim é. Aqui, nesta sala, né? O astral inferior não rola não, tá? Porque aqui a gente faz vibração luminosa. Mas rola bastante gente desse astral aqui, né? Muito perto da gente. E pode ter outros ajudando, né? Dando umas dicas, e por aí vai. A gente consegue conversar, se comunicar, não é conversar, é uma comunicação que é feita de uma forma diferente, que é outra coisa que às vezes as pessoas não entendem, o que seria essa comunicação extrafísica, tá? Então vou apagar essa ideologia, que eu vou botar outra coisa aqui para vocês visualizarem. Esse apagador aqui, devia ter 3 quadros aqui para eu poder dar essa aula. Tira, bota, tira, bota, tira, bota. Então vamos continuar aqui. Ok. A questão é entender isso aqui. Então, eu dei uma aula para vocês, até foi religião e espiritualidade, falando do todo, tudo, né, que emana, né, e os seres que criam, ele emana um tipo de ser, esse tipo de ser é criador também, e vai criando, como nós somos criadores, só que nós criamos as coisas mais densas, menores. Nós não criamos universos, não criamos planetas, não criamos nem os nossos descendentes. Nós participamos dessa criação. O homem, né, contribui com uma coisa, uma célula, e a mulher com 9 meses, co-criando. Ela participa e ela tem que fazer uma escolha, né? Se ela fizer um mau processo, tipo assim, vou beber, vou fumar, né? Ela vai afetar essa criação, né? Que é outra coisa que as pessoas também não estão se dando conta. Eu afeto também tudo no meu corpo, seja com meus hábitos, seja com meus pensamentos, seja com as minhas emoções, seja com aquilo que eu consumo, e não é somente consumo físico, o que eu escuto, o que eu vejo, porque no final das contas, tudo que você consome pela boca, comida e bebida, tudo que você ouve, né? Vou botar aqui só a música, palavras, notícias, né, que são palavras, e por aí em diante. A música é a mais abstrata, daqui para baixo é tudo palavra, tudo verbo, tá? Tudo, tá? A linguagem, ela é ampla, tá? A linguagem mais abstrata que temos é a música, o resto não. Um cartaz é uma linguagem, um livro é uma linguagem, uma fofoca é uma linguagem, uma notícia é uma linguagem, uma fotografia é uma linguagem, arte
artes plásticas, teatro, ópera, tudo são narrativas, linguagens, tá? Então eu escuto, né? E o que eu penso, né? Através de leituras e todo o que eu vejo, tá? O que acontece? Aqui a gente tem uma massa cinzenta, né? E tudo é processado. Só que é processado fisicamente, não, através do fisicamente, porque todo mundo já sabe, né? Que as sinapses, elas se dão em volta dos neurônios em luz, vibração, que não é física, isso aqui é extrafísico. Veja que eu chamo de extrafísico tudo aquilo que não é físico, tá? Agora, depois classificar isso, tá? Então, todo esse processo, ele ocorre. Então, se eu me drogo, as sinapses estão alteradas. Se eu faço demais uma coisa, eu condiciono através das sinapses. Então, tudo ocorre não apenas aqui, mas em todo o sistema, ou seja, em todo o meu corpo, né? Ocorre e se espalha isto aqui, que além de ser uma bioquímica, é mais do que isso, é uma biofísico-química que ocorre, mas eu não sou isto, mas provoco isto e isto determina, tá? Determina o que é mais denso, o corpo. Então, se eu vou ser saudável, se eu vou ter mais força, menos força, né? Se eu tenho mais energia vital, menos energia vital, porque, né, nesse processo biofísico-químico que ocorre e pessoal da medicina, pessoal da biomolecular, ou mesmo não da biomolecular, que está virando, o pessoal diz que é pseudociência, mas o pessoal que gosta de estudar a bioquímica, né, do cérebro, dizendo que tudo é uma bioquímica, eu vou dar um remédio para você, você não vai sentir amor, eu vou dar um remédio para você, você não vai sentir raiva, por isso que vem esse negócio, você não vai sentir ansiedade, você não vai sentir medo, mas veja, eu não vou sentir, eu não vou detectar, mas aquilo está ali. Ele não diz, eu vou tirar de você o medo, a ansiedade, você não vai mais sentir. Se fosse isso, curava. Né? Então também durante o período parou de ocorrer aquele mecanismo e aí eu vivo a vida normalmente. É assim? Não. Né? Que ainda que você detecte algo que você chama de ansiedade, a ansiedade, tá? É um nome, um rótulo de um saco grande, tá? Aqui tem um monte de coisa. Tem prova, tem exame, tem namoro, tem relacionamento, tem uma série de coisas. Tem expectativa do futuro, tem medo da besteira que eu fiz, de ser descoberta. A minha ansiedade tem um monte de origens. Então, esta ansiedade, né, não pode ter um remédio, mesmo que seja 3, 4 substâncias, para eliminar ou cortar a comunicação. Como o analgésico. Cortar a comunicação até que o corpo se reestruture e a cirurgia cicatrize, o órgão pare de doer, a cabeça, até que eu tomo remédio para dor de cabeça e durmo, então o corpo se reestrutura, porque não é analgésico que resolveu. Ele cortou, eu percebi o efeito, tá? Isso que faz o remédio, por isso que ele remedia e não cura. Tá? Então,
estamos nesse complexo, eu sou tudo isso, então vibracionalmente, né? Eu tenho muito mais, já falei, desse componente extrafísico do que o físico. A gente pode dizer que isso aqui é um percentual pequeno e o resto todo, né? Ele é extrafísico. Quem é da Terra? Nós estamos aqui, né? Eu não sou o meu corpo, né? Eu não sou esse ego, não sou meu corpo. Que eu sou? Uma vibração, uma luz. Da onde? Daqui? Então, quando eu vejo isso aqui, eu percebo nisso aqui, ó, materialismo. Isso é uma estrutura de pensamento materialista. É da Terra, não é da Terra, para não ser da Terra tem que vir de outro planeta, e para vir de outro planeta eu olho materialmente pensando e falando, tem que vir uma nave. Alguém criou essa história há uns 100 anos atrás, mais ou menos. Eu tenho um texto do Jung que fala sobre isso, sobre a imaginação indo para esse lado por causa da guerra, tá? Então, um psicólogo que começa a perceber que as pessoas estavam pedindo ajuda a forças que não fossem da Terra, extrafísicas, mas não queriam mais chamar de anjo, nem santo, nem nada, porque estavam bravos todos com a igreja, porque o Deus que a igreja falou, né, que ia salvar a todos, não estava presente, e muitas pessoas morreram, e perderam filhos, e perderam maridos, e perderam esposas, e tudo isso da guerra. Então, com essa revolta coletiva, imaginamos então uma outra estrutura. Deus não é mais o Deus da Bíblia, que é pequeno demais. Javé ficou restrito a quem era religioso. Eu agora sou ateu, sou materialista, não acredito em nada disso, mas aí eu não consigo viver sem essa transcendência e crio isso aqui. Materialmente, mas tentando dar conta de um outro tipo de espírito, outro tipo de transcendência, científico, até porque do século XIX para cá, cientificismo começou a substituir a religiosidade. E o filósofo só olhando para um lado, olhando para o outro, o real filósofo, que fica, vocês vão ficar brigando? Duas faces da mesma moeda. Tem Deus, não tem Deus, agora tem ET, aqui. Aí assim, escatologicamente, aqui tem o Apocalipse, e aqui o resgate. Esse, na nuvem, com os anjos, não sei o quê, e o resgate aqui, a nave-mãe com as suas navezinhas, né? Pegando o pessoal, e quem não é daqui nem daqui, fica na Terra. Porque ninguém vai salvar quem não acredita ou quem não acredita, né? É crença. Então isso aqui é crença. E crença, eu já coloquei lá, as crenças são tudo que você produz através da palavra. Que vai, e agora a gente vai falando e vai desdizendo, e vai falando de outra maneira, e aí vai ficando complexo, de tal forma que fica uma coisa totalmente, né, retalhada, que só tem um jeito, lixo. Começa de novo, reseta. Começa de novo. O reset tem que ser só da moeda, do financeiro, não. Tem que ser um reset mental. Um reset, se eu fosse acreditar nisso, era um reset mental, ficar mudo, em silêncio. 1 século. Para poder limpar isso tudo. Blá, 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 tem, não tem, agora ele é assim, agora ele é verde, agora ele é azul, vieram de Arcturus, vieram isso aqui, agora estão vindo da outra constelação, de Andrômeda, e não sei o que lá, e aí tem os de dentro, tem, e o pessoal espírita falando que são os seres daqui mesmo. Então, ninguém se entende, nós estamos realmente com 8 bilhões, né? Então o blá 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 está muito grande. O blá 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 veio à tona, porque o blá blá blá, ele ocorria no meu tempo, mas era revista aqui, uma conversa ali e tal, e a gente não tinha esse
vamos dizer, esse canal que foi criado, que são as redes sociais, para você jogar, como diz o Machado de Assis, toda a miséria da sua condição humana. Né? Tá lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? O legado da minha miséria, Machado sempre disse, através inclusive do personagem, que ele não deixaria para ninguém. Ou seja, ele não tinha tido filhos, então ele não deixou aquela miséria. Que miséria? Esse blá blá blá. Blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. É, não é, foi, não foi. Sapo boi e por aí vai. Né? Manuel Bandeira também coloca esse blá 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 em poesia. Então, isso daqui, extraterrestre. Se a gente veio do todo, ninguém é da Terra. Ninguém. Não, ninguém é da Terra. Mas estamos aqui, né, na Terra. Há quanto tempo? Há muito tempo, gente. Há muito tempo. Não tanto tempo quanto tem o universo e a galáxia, mas há bastante tempo. Pelo menos, como dizem, né, que uns 7 milhões de anos, é tempo pra caramba, né? Ou mais, 17 milhões. E as civilizações? Quantas civilizações já houveram aqui? A Terra cobre, a Terra, sabe, soterra, dissolve, e vocês não sabem. Aí cavuca, achamos isso, achamos, de onde é isso, qual o significado disso? Aí como eu não tenho concretamente o dado histórico, porque se queima, porque some, porque o pessoal lá do controle também faz fogueira, destrói, né? Copia errado e destrói o original, isso é muito comum. Por causa disso eu começo a dizer, extraterrestres, não são daqui, não são daqui não são do tempo que você consegue saber que são daqui. Até onde eu consigo alcançar com documento. Atlântida, perfeito, porque Platão colocou lá, porque Sócrates falou. Agora, por que a gente não consegue rastrear? Agradece a galera lá do controle, que eles inventaram aquele negócio, não pode comer do fruto e tal, não sei o quê, que assim, não pode ler o livro antigo, não pode ir lá pesquisar, não pode ir lá, vamos soterrar, vamos destruir. É isso. É muito claro isso. Então eu não tenho, né? Da onde veio a história de Lemúria? Onde está escrito? Quem acessou isso? Tá, eu vou chegar nessa questão já já. Então, a Atlântida, eu ainda posso dizer, houve um continente, e aí qual é também as evidências do fim desse continente? Gente, o dilúvio. E o dilúvio não é contado apenas na Bíblia, não foi o Deus Javé que castigou, que não queria mais nada daquela criação, no entanto salvou uma parte da criação, né? E os bichinhos que não tinham nada a ver com isso. Por que a gente sabe disso? Porque os relatos diluvianos, eles pipocam em vários lugares. Eles não contavam com isso, né? Que um dia a gente teria uma rede global de comunicação no futuro, né? E que ficaríamos sabendo do plágio. Plagiaram, né? Copiaram. E do jeitinho deles. O dilúvio, a Arca de Noé, isso tudo você vai rastrear em literatura comparada e você vai ver, nossa, mas tem esse relato lá entre os índios, não sei das quantas, entre os finlandeses, lá no Oriente, opa! Então a Terra passou por uma mudança, até porque a gente sabe de terrenos terciários que subiram, né? Terrenos quaternários, a gente sabe, né, se acha alga lá em cima, então aquele troço lá embaixo, como é que a alga vai parar lá em cima, sal, né, ali, aquelas salinas todas ali na Bolívia, no altiplano, como que aquilo chegou ali? Secou? Era um mar que secou? Não, aquilo são terras que sobem, outras que descem. A Terra é um organismo vivo que também se mexe. E não fica perguntando a cada um de nós se nós queremos, gostamos ou não. Ela simplesmente que se mexe. Ela tem uma autonomia muito maior do que nós. É bom a gente entrar em contato, respeitar, conhecer,
de verdade, ao invés de ficar tentando o quê? Controlar. Controlar. Então, o que a gente percebe é que o ego, ele controla. Então, todo Deus que controla é produto de uma narrativa do ego. Porque Deus não fica controlando. Cara, Deus, gente, pelo amor de Deus, qual o conceito que a gente tem de Deus? Deus é o tudo, o nada, né? E eu fico ali, colocando ele, olhando. Você me desobedeceu. Agora você vai ficar do lado esquerdo. Você é bom. Vou puxar você para o meu lado direito. Por favor. Nós estamos no século XX. Já no século XX já não era concebível isso. Porque a gente já tinha muita informação, inclusive de antropologia, arqueologia, religiões comparadas. A massa, eles vão tirando, eles não vão dando. Cada vez mais a escola vai tirando mais conteúdo. Em vez de colocar mais conteúdo, primeiro ano isso, segundo ano aquilo, terceiro. Não, tiro tudo, que ela vai fazer ping-pong, natação, dança de salão. Ele vai se formar nisso. Né? Qualquer dia estão se formando naquele, bota a bolinha aqui, ó, né? Aquele brinquedinho. Ninguém está fazendo nada nessas escolas. Agora a elite não, elite lá. Uma elite. Então, ninguém é da Terra, mas há muito tempo que já somos da Terra. Mas ninguém veio da Terra porque a Terra foi criada e ela tem uma data. Tá? Essa Terra tem tempo. Tá? E o ser que está aqui, né, a gente está falando de uma parte física, e a gente sabe que tem essa outra parte vibracional desta coisa aqui, desta Terra. Então a gente está aqui, aí o corpo fica aqui, né, porque ele é perecível, aí eu vou para onde? Para cá. Aí, dependendo, né? Faço meus processos, aí volto para cá, aí venho para cá, aí volto para lá e vou fazendo isso até quando? Até quando eu romper esta roda e passar a ficar aqui, tá? Em outros redutos que são criações coletivas de seres aqui humanos, que a gente chama de humano, né? Humanos, mas angélicos, dévicos. Porque o problema é que somos nós a nomear. Você chega para um ser, né? Que você olha assim e fala, peraí, esse cara não é humano. Né? Está no astral. Revele-se. Se for humano, você já viu, né? É chacrinha. Né? Você está holografando, como diz a galera que gosta de usar os termos modernos, né? Que para mim aquilo era uma metamorfose, era uma fantasia, era uma máscara que é possível fazer, né? No astral. Aí você fala, revele-se, aí você viu, é humano e tal. Se não é, eu estou num outro plano, o que ocorre? Eu não preciso nem mandar revelar, porque eu já sei que eu estou num universo luminoso, de benevolência, de amor, de pertencimento, é completamente diferente. No astral você está, não estou gostando disso, né? Nossa, eu quero voltar para o corpo, o que eu estou fazendo aqui? Aí aprendi isso, rapidinho, quero voltar para o corpo. Aí você veio resgatar fulano, meu Deus, vai lá, puxa. Não é bom. Veja, se aqui, né, quando está muito sol e bafo, você já anda cansado, no astral inferior você pode contar que são 10 Rio de Janeiros, ou 10 Corumbá no verão, Pantanal ali, que você não consegue nem respirar. Meio-dia você já está numa rede, querendo sombra, até as 3 horas da tarde. Você não consegue andar, é denso, pesado, é úmido demais. No astral inferior é mais ou menos isso, só que é escuro. É penumbra, é uma neblina densa, é um fog. Né? Então a gente consegue dizer para você, olha, se você sair e ver tudo cinza,
ou escuro, porque você de noite sai do corpo. Se você sair, você não vê noite, só se você estiver por aqui. Né? Vamos dizer assim, sair de noite, eu vou dar um rolê na cidade. Né? Uma pessoa falou assim, você fala rolê. Eu falo rolê porque as pessoas falam isso. Vem para mim e fala assim, professor, eu posso dar um rolê? Como assim, dar rolê? O que é isso? Ah, passear, tá bom, então. Não vou passear pela cidade, vamos lá. Por que você vai passear pela sua cidade? Escura, densa, aí você vai ver coisas que você pensa que é físico e não é. E às vezes é. E às vezes você se espanta, uau. Né? Porque a cidade à noite, ela é diferente da cidade durante o dia. Isso é óbvio. Qualquer centro urbano sabe disso. E às vezes até em cidades mais, hoje em cidades mais do interior. Talvez o campo não seja assim. Eu nunca estive assim, morando continuamente no campo, mas cidades do interior sim, né, que é diferente, a egrégora, a psicosfera da cidade é muito mais leve. Não quero dizer que não tem astral inferior, que não tem a pessoa fofoqueira ou malvada, tem, mas é menos e mais leve, talvez pela comunicação com devas. Por quê? Aqui é o reino da natureza. Tá? Então, essas comunidades aqui, vamos dizer, né, comunidades, elas estão fora dessa roda de Sansara, mas elas são, como eu falo, sempre intercomunicantes. Então, é que a gente fala, tá no astral superior, e a gente pode chamar o nosso lar de algo assim, né, que é uma criação coletiva de seres que fizeram esse processo e criaram coletivamente. Tem outras, né? Tem Shambhala. Tem Montserrat. São comunidades, né, de luz ainda intercomunicantes, mas que estimulam você romper essa roda para isso tudo aqui evoluir. Ora, então, seres extraterrestres são seres daqui, gente. Né? Que já não estão mais com a obrigação de vir para a Terra. Mas não quer dizer que seja lá de outro sistema. E é aí que eu vou entrar com a teoria de sistema para vocês entenderem. Os intraterrestres estariam aqui no miolinho, que não é possível também. Não tem terra oca, não tem isso, não tem aquilo. Tudo isso é lenda, teoria da conspiração, lenda urbana, que o sistema cria, o sistema coloca para desviar o teu olhar, para você ficar entretido com aquilo e não ver a verdade. Né? E entrante. Vamos entrar agora nessa questão, tá? Que é para poder falar até dessa questão de sistema, que eu vou dizer por que não tem isso aqui. Não que eles não queiram fazer, pode até fazer, mas não para roubar o corpo. Pode sequestrar, né? Tem, o pessoal diz que tem abdução, mas assim, a maior quantidade de abdução é completamente absurda. Né? A gente tem que começar a tomar cuidado com isso, em vez de ficar enaltecendo esses seres porque nos raptaram. A mim nunca raptaram, a mim não chega nem perto. Olha que eu andei nesse astral, eu andei em níveis, é inferior, é média, superior, coisa. Gente, se chegar perto de mim eu falar, revela, tira essa máscara idiota, tá? Você não é um réptil, mostra logo a sua cara e etc. E eles estão confundindo com os seres dévicos, né, que são seres vibracionais extrafísicos, né, que criam, né, os seres coletivos que nós temos aqui, os gatos, os cachorros, os cavalos, os animais, as plantas. E esses seres, eles não são animais que deram origem a você, né? Porque isso é também uma interpretação de uma linha budista, tá? Eu já disse para vocês que o budismo, como o cristianismo, né, não é Buda, como não é o Cristo. O que é cristianismo e budismo?
são os discursos, as interpretações egóicas de cada um que escutou, né? Aquilo. Então, vamos lá. Eu tenho a minha formação. Essa aqui não vai funcionar. Vou mudar de cor aqui um pouquinho. DNA. Todo mundo fala disso aqui. Aí o DNA, 2%, né? Físico, mapeado, e os 98% que a ciência chamou de lixo e que agora estão retomando para perceber que ele é vibracional, que é mutável, né? De acordo com aquilo que você come, que você vê, né? Tudo isso é alterável. E que é você. Então, esses 2% físico aqui, eles estão hipertrofiados como tudo que eu sou. Veja como o ser humano faz, né? Aquilo que ele não conhece, ele deleta e fica com um pouquinho e diz isso aqui é tudo e acabou. É complicado isso, né? A gente não chega na verdade assim, porque a gente não quer olhar para aquilo que eu não sei ainda o que é, mas eu tenho que me debruçar para ver. Então, o que é um DNA? É uma cápsula de informação. O vírus é uma cápsula de informação. O vírus é uma cápsula de DNA, certo? O vírus. Aquela informação entra e faz um estrago, que nem a gente vê aí. Por isso que o pessoal coloca vírus de computador. O vírus do computador veio como uma imagem, uma ideia posterior ao ser humano a descobrir que havia algo bem miúdo, né, em microscópio eletrônico, que isso não é visto nem em microscópio comum, né, que tem uma cápsula, um vírus, né, e eles agora, como tem a tecnologia, né, a biotecnologia de mexer no DNA, né, genética, eu altero, né, o DNA de plantas, altero o DNA, né, de plantas em geral e de animais. E estou querendo fazer o quê? Alterar o DNA humano. Claro que eles estão querendo chegar nisso. Para quê? Mas é que eles não têm o conhecimento todo. Vai que eu mexo ali e viro um monstro. Mexo ali e vai ficar pior do que já está, né? Então, o ser humano está com isso aqui, ó, DNA. Tá? Aí, como isso daqui é difícil de entender, os próprios cientistas, os geneticistas não dão conta de tudo, aí vem a lenda urbana, a fantasia e diz: os seres extraterrestres sabem de nós mais do que nós, porque são os seres que nos criaram. Aí eu vou dizer, os Elohims, né, que são deuses, criadores, né, que está lá até não só na Bíblia, mas em vários textos ditos cosmogônicos, eles criaram, né, e nem por isso você vai dizer que esses seres são extraterrestres. Agora, se você quiser que eles não habitem aqui e por isso chamar eles de extraterrestres, beleza. Mas não é um carinha que vem com a nave, que mora numa outra galáxia, que ele não vai vir aqui se comunicar ou achar que somente o meu DNA, o DNA humano, é o único em todo o universo. O universo é muito grande, gente, para dizer que somente aqui nós somos a maravilha, a cereja do bolo de toda essa criação. Tá? Se estamos aqui, por que não pensarmos que estamos um pouco mais distante lá, um tipo, né, parecido conosco, mas com outra vida e tal? Não precisa nem ser universo paralelo, não.
Porque na hora que eu digo que são universos paralelos, veja, isso aqui eu já não dei conta. Eu não dou conta desse aqui, me coloco aqui com semelhantes em coisas que eu não conheço aqui. Isso é blá blá blá, gente. Isso só piora a cabeça, tá? Então a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está colocando. Se é raciocínio, não. Nem analogia. Tá? Analogia não, isso já é fantasia. A fantasia é braba. E aí tem o entretenimento que se alimenta disso, que faz isso. Por que eles alimentam isso tudo? Porque cola, gente. Medo, fantasia, quem, sabe? O ego, ele quer isso para viajar. Ai, eu não quero pensar, quero assistir o filme, não quero nem saber. O que seja verdade, que não seja. Eu quero sentir uma emoção, uma sensação. É por isso, gente. E aí isso vai crescendo. Mas tem gente mais bem intencionada que acaba confundindo isso tudo. Ora, não tem ninguém atrás do nosso DNA, porque o nosso DNA não está exclusivamente aqui. Se ele é uma criação desses seres, é claro que tem outros lugares, não tem que vir aqui fazer nada. Aí uns dizem que vem por causa do nosso DNA e outra corrente que diz que vem por causa dos nossos metais. Só que grande parte do que está aqui não veio daqui. Tá? Veio do quê que o pessoal fala? Das estrelas. Pega lá, vai estudar a física, a química, tabela periódica e vai ver de onde que veio os elementos. História dos elementos. Né? De onde que vieram? Mas também não vieram de nave. Não tem asteroide o tempo todo caindo aqui? Bom, não vou entrar nessa questão. Tá? Então, isso aqui, tá? Tem uma ordem. Não é uma ordem aleatória, nem abstrata e fantasiosa do controle. Não é aquela ordem que eu estou falando. Estou falando da ordem. Aquilo que ordena, né, naturalmente. Não você fazendo, não o outro mandando, mas quando você olha para o universo, você vê ordem. Né? Então eu tenho um sistema em ordem. E ordem pressupõe hierarquia de forças. Tá? Força forte é superior à força fraca. E assim por diante. Não estou falando de seres humanos agora, não estou falando dos poderes absurdos e ridículos que o ser humano cria. Uma hora é um rei absoluto, daqui a pouco não é um imperador, daqui a pouco é um presidente, daqui a pouco é um ditador. Isso tudo é invencionice nossa. Estou falando de uma ordem que tem uma hierarquia de forças. Tá? E isso aqui, ela tem a verdadeira autoridade, que não é autoritarismo, tá? Toda vez que você coloca dade é diferente de ismo. Ismo já virou ideologia, escolinha que vai fazer o cerceamento, budismo, cristianismo, né? Patriotismo, né? Autoridade, felicidade, né? Espiritualidade, não espiritualismo. Né? Eu não prego nenhum espiritualismo, não tem escola nesse sentido. Tá? Tem autoridade, tem uma hierarquia, tem conhecimento, porque isso aqui tudo é baseado verdade, conhecimento, sabedoria. Não é informação. A informação, ela só começa. Ela cria um sistema, tá? Por isso que a gente tem a ideia, então, de sistema. Então, o sistema pressupõe autoridade e hierarquia de forças, né? De local de poder, né? Então, vamos falar do sistema familiar, o pai, a mãe, os avós, isso vem em hierarquia de forças, hierarquia de conhecimento e hierarquia de lugar, de autoridade. Né? Hoje está tudo bagunçado, não queremos saber, mas aí dá problema, certo? Então, quem decide, porque isso aqui permite a você o livre-arbítrio, tá?
arbítrio. E muita gente está usando escolha, tá? E mesmo assim, você escolhe. Você sabe que não é bom comer açúcar e você pega lá, entra com a colher no açúcar e come. Poder? Pode. Você pode tudo? Pode. Deve? Aí eu não sei. Você que tem que saber. Quais são as consequências, né? Eu tenho que arbitrar pensando nas consequências. Porque chego lá. Né? As consequências são o quê? Efeitos. Fatos que se colocam posterior a uma causa que é um fato anterior, tá? Então, quem decide o que é bem ou mal, ou mesmo quem deve viver ou não? Quem decide? Que ser decide? Deus? Qual Deus? Aquele da árvore? Do paraíso, lá, o Javé? Ou todo que você não conhece? É ele que decide? Os Elohims decidem? Eles matam pessoas? Eles empurram pessoas para o abismo? Eles fazem o holocausto? Quem faz o holocausto é o ser humano. Quem oferece o outro em sacrifício é o ser humano. O ser humano faz tudo. Tudo isso que nós estamos vivendo há séculos e milênios é produto nosso. E por isso temos que iluminar, despertar para limpar a sujeira que fizemos e que fazemos. Nós que vamos limpar a densidade desse planeta. Nós vamos consumir. Não vai vir uma luz de fora porque nós, coitadinhos, não sabemos o que fazer. Temos que aprender, temos que crescer. Ou você vai deixar o seu filho eternamente no jardim de infância, porque ele não sabe decidir, ele não vai poder fazer nada, e quando ele começa a fazer besteira, você faz o quê? Mata ele? Prende ele? O que você faz? Quem tem a ética suficiente para usar o anel de Gilles? Vai lá ler o anel de Gilles. Com o anel de Gilles você fica invisível e pode fazer qualquer coisa. Será que você está fazendo bem? Se você tirar um dinheiro daqui, invisivelmente, e colocar ali para ajudar uma pessoa, você vai realmente ajudar, você vai acompanhar essa pessoa que ganhou de graça aquilo, apareceu, e ela vai ficar bem? Ou ela vai ficar dependente, vai gastar, não vai investir, veio fácil, e ela vai fazer coisas que vai perder de novo e vai esperar de novo que venha essa benevolência. Você está fazendo bem? Essa pessoa não está crescendo, essa pessoa não está amadurecendo, essa pessoa não está se enfraquecendo, ela não está lutando pelo que é dela, pelo que é direito dela. Isso é só um exemplo, pode pensar em N exemplos aí. Então, isso tudo tem a ver com rede. Eu não falei que nós tínhamos, né, as vibrações do astral eram como vasos intercomunicantes, porque você tem aqui astral X, Y, Z, mas não tem o menos Z, né? E você também não tem os mais superiores, mas daqui a pouco você está no templo e tem, né? Então, rede, o que é rede? A rede é uma conexão de indivíduos, pontos, né, que se comunicam de uma maneira linear, não linear, tá? E assim por diante, em níveis, né, vibracionais semelhantes e até mesmo conectados a outros níveis.
Porque cada ser tem um corpo, tem a alma, tem o seu espírito mais, né, evoluído, sua consciência, seu espírito superior, somente aqui. Então eu tenho, pela minha densidade, uma ligação, pela minha origem, outra ligação e assim por diante. Então, quando eu tiro, eu não quero essa pessoa está fazendo mal, o que acontece com isso aqui? Vocês sabem? Não, ninguém sabe. Como que isso aqui é feito, como isso aqui é montado, e se eu tiro esse, né? Porque os entrantes não tiram um, né? Eles vão tirando e vão se enfiando aqui, se infiltrando, e esse que estava aqui vai para onde? Para onde? Astral inferior? Chutei ele para lá? Ele não devia estar vivendo? Ele não devia estar vivendo essa vida? Estava fazendo muita besteira. O que é muita besteira? O que é muito mal? Por que os entrantes não entram, por exemplo, no corpo de um traficante? Ah, entra assim. Claro que não, gente. Claro que não. Isto para falar somente da questão de rede. Ok? Que as redes, eu já expliquei, elas, isso fica lá, para lá do corpo mental, tá? E o corpo mental não é o mundo das ideias, tá? Isso era uma imagem que Platão fazia, tá para além, tá? Então, como na teosofia, o que pegou lá do Oriente, seria o plano causal, onde as coisas se causam, né? Se interconectam para que haja as experiências. E são muitas inferências. Eu que sou astróloga, que leio no mapa, eu vejo muitas inferências para um ser nascer assim, depois se desenvolver assado, e ele pode se desenvolver na mesma coisa em níveis. Então, eu vou dar só um exemplo. Vamos dizer que um ser veio para realizar algo em termos de alimentação. Uma rede de restaurantes, uma boa alimentação, vamos dizer, o slow food, uma boa alimentação, né, correta e tal. Então, esse era o plano. Tá aqui. Mas ele pode fazer um restaurantezinho, mas ele pode fazer um boteco, mas ele pode fazer aquele barzinho chumbrega que está lá no meio daquela comunidade que só vende cachaça. Você entende? Ele está na faixa de realização dele, só que dependendo do que ele vibra e acessa, ele vai fazer num desses níveis. E ele pode fazer uma baita rede fantástica de alimentação, vamos dizer, vegetariana, vegana, né, bem luminosa, né, vai espalhar pelo mundo. Olha que beleza, ele tem que subir para poder fazer isso. Senão ele vai estar aqui. Mas ele não vai fazer, ele não vai ser um empresáriozinho daquele botequinho no meio de um lugar lá, chumbrega, que quase não vai ninguém, vendendo só uma cachaçinha, uma cerveja lá, um ovo colorido, né? Ele pode. E assim se processa casamento, estudos, tudo. Viagens. Era para eu fazer uma viagem de cruzeiro. Estou eu viajando ali, ó, de trem para lá e para cá. Porque moro numa cidade e trabalho em outra. Entende? Isso são os níveis vibracionais, tá? Que não fere a rede, que a rede tem esses níveis e que cabe a nós subir, iluminar, estudar. O estudo é importante, né? Saber, para eu poder subir e vibrando positivo, eu vou fazer a mesma coisa em outro nível, melhor, com mais pessoas, né? Usufruindo e beneficiando até mais a rede, tá? Então, isso tudo está interligado em rede. Então, quando eu tiro um sujeito aqui, outro sujeito aqui, outro sujeito aqui, outro sujeito aqui, pressupondo que um entrante seja melhor do que o cara que está aqui ou melhor do que os outros na rede, e eu estou ferindo o sistema em diversos níveis, o sistema familiar, o sistema de casamento dos filhos dele, o sistema
sistema de amizades dele que estavam dependendo dele. E esse ser, ele quer fazer tudo diferente, ele não tem direito sobre esse corpo para ter essa experiência física. Ele que nasça, vire bebê, cresça, que é o ônus da condição humana para fazer essa experiência. Agora, nascem crianças que com 2 anos falam assim, mamãe, eu quero um violoncelo. 4 anos, mamãe, eu quero tocar piano, quero ser pianista. Tem. Ou que é cabeça matemática e tal. Tem. Então por que eu vou dizer que nasce completamente inconsciente, burro, tapado? Não tem isso. Até porque essa cápsula aqui tem isso aqui que não é lixo, tá? E isso aqui tudo é acástico. Que vai ficar para uma próxima aula. Que eu vou falar para vocês aonde entra isso aqui para juntar isso tudo, que é essa substância, a caixa, que é o 5º elemento formador dessa terra, de nós, né? A nossa memória, nossa coletividade, nossa história, a caixa que faz o acástico, tá? A caixa é a substância, o elemento, o acástico é as conformações que a gente vai ver onde estão memórias e memórias e memórias de consciência, tá? Então eu não acesso o Mozart, que o Mozart ele já nasceu antes com outros nomes, está nascendo, mas o que ele deixou como legado quando ele foi Mozart e lançou aquilo está ali. Eu não vou falar com Mozart, mas vou acessar aquele conteúdo consciencial que ficou no acástico, ok? Então, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo que a gente começa com o acástico. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.